gratidão. Essa palavra, ela entrou no meu coração desde o dia em que eu entendi o que Deus representava para mim. E o que a gente vai falar hoje é justamente uma forma de estar na presença de Deus com todos os problemas. Eu vou falar de Jó. Mas antes eu quero orar e entregar esse culto a Deus, para que Ele possa, da melhor forma, falar conosco. Senhor meu Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, entrego, Senhor, todo esse culto na Tua presença, para que o Senhor possa, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, falar conosco. Eu te clamo, Senhor, revela o oculto, Senhor, revela o escondido, Senhor. Revela todas as coisas que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Cura, Senhor, transforma, em nome de Jesus, Senhor. Abra um livro de Jó, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, e o seu nome era Jó. Ele era um homem bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o mal. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Tinha também muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente de sua época. Jó era um sheik. Hoje o homem mais rico do mundo também é um sheik. O segundo homem mais rico do mundo é a mulher dele, que também descende de um sheik, a família de um sheik. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros, e cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Assim que passava o período das festas e banquete, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificasse por meio de ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocausto, isto é, sacrifícios completamente queimados em nome de cada um de seus filhos, pois pensava: talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim, blasfemando contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Eu quero falar hoje de um Jó diferente. Eu quero falar da intimidade que Jó tinha com Deus. Eu já preguei essa palavra. Esse livro é um dos livros que eu mais gosto da Bíblia, todo mundo sabe disso. E cada vez que eu abro esse livro aqui, Deus me mostra uma coisa. Cada vez que eu abro o livro de Jó, as coisas parecem que tem um outro rumo. Apesar que a própria palavra fala na Bíblia, a prova se renova. Capítulo 6, certos dias, capítulo 1, versículo 6. Certo dia os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor, e Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então, Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra, de ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé: observaste meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano, íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Íntegro e justo. Deus tinha um carinho por Jó muito grande. Quando esse livro foi escrito, ele diz assim:
havia um homem na terra de Uz e seu nome era Jó. Ele não falou da riqueza de Jó, ele não falou de todas as coisas que Jó possuía. Agora ele fala, íntegro e justo. Eu fui buscar na forma original do hebraico, íntegro e justo, para entender como Deus via Jó. E diz assim, justo é um título dado no judaísmo, equivalente ao mestre. Então, mestre é o mais supremo dos títulos. E Deus, Yahvé, o considerava como um homem justo, um homem sábio, um homem inteiramente íntegro. E por sua vez, íntegro, no hebraico, quer dizer completo, cheio de integridade. Era um homem perfeito. Mas a palavra fala apenas de Jó. A palavra não fala de como vivia os filhos de Jó. E a preocupação de Jó, assim como nós, que somos pais, temos, é purificar tudo aquilo que os nossos filhos possam ou deixem de fazer. Possam ou deixem de fazer. E Deus tinha um carinho muito grande com ele. Deus cuidava de Jó. E Jó era Deus, porque Jó sempre estava na presença de Deus, sempre agradando a Deus, sempre fazendo um holocausto, sempre naquela época se usava isso. E a palavra fala que havia um concílio, uma reunião dos anjos com Deus. E aparece Satanás. E Satanás, Deus questiona Satanás. Deus conhecia Satanás. Deus conhece Satanás. Foi ele que criou Satanás. Um anjo caído. E ele pergunta, por onde você anda? E ele fala, eu ando na terra, eu ando em todos os lugares. Diante dessas palavras, Satanás contestou Yahvé, questionando, será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Olha a audácia que tem o inimigo. Imagina conosco o que ele pode fazer. Ele questiona Deus sobre Jó. Deus havia acabado de falar que Jó era justo e íntegro, que ninguém na terra era igual a ele. E Satanás fala, mas será que ele não adora você porque ele tem outras intenções? A palavra, porque, eu queria fazer uma pergunta para você, que nós vamos responder aqui. Por que sofrem os bons e justos sobre a face da terra, se Deus é amor? Satanás questiona Deus, e Deus fala, declara ao acusador, concede-se o poder de destruir tudo o que ele possui, apenas não estenda a tua mão contra a pessoa dele. E Satã deixou a presença do Senhor. Eu sei que você está passando por uma situação difícil, você pode estar entrando numa briga, e você deve estar questionando, assim como a pergunta formulada foi feita, porque sofrem os bons e justos, sofre sobre a face da terra, se Deus é amor, misericórdia e justiça. A Bíblia ensina, em João, capítulo 5, verso 19, que o mundo jaz o maligno. O que quer dizer isso? Todos que vivem no pecado, separados de Deus, estão debaixo da escravidão do diabo. Devido ao pecado do mundo, está contaminado. Talvez você esteja questionando hoje o porquê você está passando por isso. Você sempre foi uma pessoa, um homem, uma mulher, uma família justa, e talvez você esteja passando por uma situação que você não entenda, uma situação de doença, uma situação de contrariedade, uma situação que te deixa muito fraco,
perante o problema. Talvez o grande mal da gente, talvez o grande mal é justamente diante de um problema, diante de uma enfermidade, diante de um grave acontecimento, nós esquecemos de como foi falado, de como foi cantado naquele hino. Independente da situação, louve ao Senhor. Independente da situação, esteja na presença do Senhor. Jó recebe a notícia, que as coisas começaram a acontecer. No verso 14, os sebeus roubaram os bois e jumentas e atacaram e mataram todos os seus servos. A palavra fala que ele tinha muitos servos. E ele tinha negócios espalhados. E vem o mensageiro e fala: Jó, os sebeus roubaram os bois e jumentas, atacaram e mataram todos os servos. O inimigo já estava trabalhando. Presta bem atenção. O inimigo começou a trabalhar. Jó chamou a atenção de Deus por ele ser justo. Jó chamou a atenção de Deus por ele ser íntegro. E o inimigo queria provar para Deus que Jó era daquele jeito, por interesse. E logo depois, no verso 16, no capítulo 1, vem outro mensageiro e fala: Jó, fogo caiu do céu. Fogo caiu do céu, incinerou as ovelhas e os servos. Jó tinha 7.000 ovelhas. Imagina a cena: fogo caindo do céu e queimando todas as ovelhas e os servos que tomavam conta. Imagina Jó recebendo aquela notícia. Era a segunda notícia. Ele nem tinha digerido a primeira. Aí logo entra o terceiro servo dizendo: Jó, os caldeus levaram os camelos e mataram teus servos. Mataram os camelos e levaram teus servos. E logo após entra um outro servo e fala: Jó, eu imagino como é difícil você dar uma notícia dessa aos pais. Jó, um grande vento soprou a casa onde estavam seus filhos e destruiu a casa, matando todos eles e todos os que estavam ali, todos os servos que estavam ali. A palavra fala que no capítulo 1, no verso 20, olha como agiu Jó diante de todas essas coisas. Ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida, ajoelhou-se, encostando o rosto no chão em sinal de humildade e adoração diante de Deus. Como seria a nossa reação? Como seria a nossa reação se tivéssemos recebido uma notícia que nós não queríamos receber? Será que a gente ia adorar a Deus? Será que a gente ia entender que, em primeiro lugar, seria estar com Deus, estar na presença do Senhor? O tema da palestra de hoje, o tema da pregação de hoje, melhor dizendo, todo sofrimento tem data para acabar. Jó acabou de entrar no mais profundo desgosto da vida dele. Perdeu tudo, perdeu todos os seus bens, perdeu tudo, agora perde os filhos.
Mesmo assim, ele se ajoelha, ele faz um ritual, naquela época se fazia, ele raspa a cabeça, rasga a camisa e se ajoelha no chão. Entendendo que o Senhor tem a tua humildade é levada ao Senhor de agradecimento. Mas o inimigo não estava feliz, porque Jó agradeceu ao Senhor. Jó, aquele homem já tinha ficado naquela situação tão difícil. A primeira coisa que ele faz é louvar o Senhor. A primeira coisa que ele faz, sabe, é estar na presença do Senhor. Eu não sei o que ele falou, a Bíblia não fala, mas eu acredito que Deus recebeu aquilo. Também não fala, a Bíblia não fala, a palavra não fala, quanto tempo durou esse período até o segundo concílio dos anjos. Eu sei que a palavra fala que se arrastou. Eu entendo que se arrastou esse problema. Com os nossos problemas do dia a dia, eles não acabam de repente. Os nossos problemas do dia a dia, eles continuam no outro dia, continuam, para que a gente possa ser enfraquecido. Essa é a estratégia do inimigo. Essa é a estratégia daquele que não quer que você fique na presença do Senhor. Ainda hoje, eu via um quadro de 3 pessoas sendo entrevistadas. Eu acredito que muitos já viram. Que o repórter pergunta para a primeira: qual é a religião que você não queria ser? Jamais. E ela categoricamente fala: evangélica. Por quê? Porque eles têm umas regras que atingem a minha liberdade. Pergunto para outra pessoa, jovens. Pergunta para outra pessoa e ela fala: eu nunca seria evangélico. Por quê? Porque eu tenho que dar satisfação ao pastor. A pergunta para a terceira, uma pessoa de idade: eu já fui evangélico e nunca mais serei evangélico. Eu quero te dizer uma coisa. Jó nos ensina aqui que a melhor coisa que existe, mesmo, e esse é o primeiro ensinamento que eu passo, mesmo nos grandes problemas, mesmo nas horas mais amargas, mesmo que você não tenha força, acredite, o Senhor está com você. O Senhor está olhando para você, o Senhor está te protegendo, o Senhor está olhando para você. Você não está sozinho. No capítulo 2, diz assim: em outro dia, os anjos e servidores celestiais voltaram a apresentar-se perante Yahvé, o Senhor, e o acusador lá estava. Então Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu a seguinte resposta: de perambular pela terra, de ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e desvia do mal. Já se mantém íntegro, apesar de haver tentado me instigar contra ele, a fim de castigá-lo sem motivo. Vocês prestaram atenção? O próprio Yahvé, o próprio Deus fala com Satã: você tentou instigar Deus contra mim, para que eu o castigasse sem motivo. Você acha que Deus não conhece os seus problemas? Você acha que Deus não tem solução para os seus problemas? Eu falo por mim, daqui para lá. Eu creio imensamente que Deus tem visitado a sua casa, Deus tem visitado o seu trabalho, Deus tem visitado a tua escola, Deus tem andado com você, te protegendo, te livrando, te dando livramento,
Porque ele sabe, talvez justifique aqui a pergunta que eu fiz no começo, porque sofrem os bons e justos sobre a face da terra? Se Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericórdia e justo, está aqui a resposta. Porque o acusador, ele anda perambulando, ele anda tentando pegar espaço para a hora que você falhar, para a hora que você estiver longe da presença do Senhor, ele poder chegar a você, ele poder começar a trabalhar na sua cabeça, no seu coração, para que você sofra. Justos sofrem, ímpios também sofrem, mas nós sabemos que o caminho é Jesus, que o caminho é a palavra. Diante do que declarou Satanás, é porque não tocaste na pele dele. Satanás falou para Deus: olha, ele não tocou na pele dele, então ele ainda aguentou alguma coisa. E por que não tocaste na pele dele? Tudo quanto um ser humano tem, ele dará para salvar a sua vida. Então Yahvé declarou a Satanás: eis que meu servo está entregue em tuas mãos, contudo, não toque na vida dele. Parece estranho que o próprio Deus deu aquele que ele admirava, aquele que ele reverenciava na terra, deu a Satanás, para que fosse mais provado. Será que isso não acontece com a gente? Será que Jó é uma figura fictícia na palavra, um livro tão estudado, comprovadamente verdadeira? Será que a gente não está passando por situações que Deus permite, que Deus permitiu que você passasse por isso? Eu acredito que sim. Mas por quê, pastor? Por que a gente passa por isso? Quando Deus tem um propósito, o propósito de Jó era fortalecimento. Cada um tem um propósito diante de Deus. E a palavra fala que as provações aumentaram. Saiu, portanto, o Satã, o acusador, o inimigo, verso 7, da presença do Senhor, e passou a afligir Jó, o seu servo de Deus, com feridas terríveis. Não bastasse aquilo que ele estava sofrendo, que a palavra não fala por quanto tempo, agora ele está cheio de feridas, cera. As pessoas já não andavam mais perto do Jó, não iam visitar mais Jó, porque Jó já tinha mau cheiro, fora o sofrimento, ao ponto, é uma outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, da própria esposa chegar para ele e falar: Jó, não adianta, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Amaldiçoa esse seu Deus e morre. Deixa de ser teimoso. No entanto, olha o que fala o verso 10. Mulher, tu falas como uma louca. Porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos e não também o infortúnio que Ele nos permite? Olha a capacidade que Jó tinha de entendimento. E em todas essas provações, os lábios de Jó não o fizeram vacilar e pecar. Eu começo a entrar aqui. Eu não quero falar outra coisa a não ser do íntimo de Jó, da coisa que Jó tinha com Deus. Por todas as provações que ele passava, por tudo aquilo que estava acabando com a vida dele. A alegria ele já não tinha mais, ele já não tinha amigo, ele era reverenciado na terra dele, ele já não tinha ninguém, todo mundo fugia dele, todo mundo fugia, até porque ele ficou uma pessoa que a própria sociedade daquela época, de hoje também talvez fizesse isso, não queria ficar perto dele, não queria ficar perto dele. Mas Jó, em momento algum, maldisse Deus. E Deus sabia disso. Deus sabia disso.
E começa os amigos íntimos de Jó, os amigos sábios de Jó, vieram até eles. Ele faz Bildade e Zofar. Eu não quero falar deles, não vou falar deles, mas eu vou falar apenas de ciclos que se passaram, está na palavra, ciclos que se passaram e que Jó, e a atitude que Jó tinha perante esse ciclo. Do capítulo 3 ao capítulo 14, são argumentações. Esses três amigos acusavam Jó de alguma falha que ele tinha cometido, e a gente não sabe por quanto tempo, alguma falha que ele tinha cometido lá atrás, e que Deus o havia punido, e que Deus haveria, sabe, de castigá-lo. Mas Jó não se deteve a esses conselhos dos amigos. Jó nunca, em momento algum, é isso que eu quero deixar muito forte registrado. Você que está passando por um problema, seja qual for o problema, entenda que Deus está do teu lado. E isso vai acabar. O teu problema teve data para começar e tem data para acabar. Amém. Tem data para acabar. Jó, no capítulo 7, ele questiona Deus. Senhor, por que eu? Ele questiona Deus de uma forma angustiante. Há um grande questionamento de Jó. Jó questiona a severidade de Deus. Jó reclama um julgamento justo. Jó aguarda por melhores dias. Na sua maior angústia, Jó começa a ficar perdido, já começa, sabe, a ficar angustiado, já começa a questionar o Senhor. Mas no íntimo dele, ele espera por melhores dias. A palavra fala que ele acredita que dias melhores virão. Amém. No capítulo 15 a 21, é o segundo ciclo de conversa dos amigos. Então ele passa praticamente todo esse período sendo pressionado, sendo questionado pelos amigos. E Jó reitera a sua fé no Redentor. Deixou bem claro. Jó é um exemplo de superação. Porque diante de todos os problemas, de todas as coisas que ele estava passando, de tudo que ele tinha sofrido, das doenças, de perder tudo, perder os filhos, Jó esperava no Redentor que essas coisas passassem, e que ele tivesse novamente uma oportunidade. E eu te digo, quando começou o teu problema, você não esperava que ele fosse ficar desse tamanho. Você não esperava que ele fosse ficar, e talvez possa até ficar maior. O de Jó cresceu, o problema cresceu, cada vez foi ficando maior. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor tem o controle do seu problema. O Senhor tem o controle da sua doença. O Senhor tem o controle da tua casa. O Senhor tem o controle e pode e vai fazer todas as coisas no devido tempo entrar no nosso ser. Capítulo 22 ao 26, parece que Jó começa a se desesperar. E ele anseia falar com Deus. Aí aparece uma pessoa que não era amigo, aqueles três amigos. Essa pessoa chama Eliú. Era um outro amigo. E muda o tom da conversa de Jó. Por isso que é interessante a gente ter pessoas que entendem que Deus é o caminho. Não adianta você se cercar de pessoas, eu falo isso para todas as pessoas que estão me ouvindo, não adianta você se cercar de pessoas vazias, não adianta você se cercar de pessoas que dizem mal do Evangelho, não adianta você falar com pessoas do seu problema, pessoas que não vão conseguir te ajudar, pessoas que só vão
levar você para cada vez mais profundo. Eliú não. Eliú começou a mostrar a face de Deus, daquilo que Deus poderia fazer para ele. Eliú advertia Jó e o instruía a buscar Deus. Eu quero ler um pedaço com vocês aqui. Eliú falava, Jó 36, capítulo 36, verso 18. Cuida para que a tua raiva não te faça irônico, e que ninguém te seduza com riquezas, não te deixes desviar por suborno, por maior que este seja. 21. Guarda-te e não retornes à iniquidade, dá preferência ao sofrimento ao invés da maldade. Eliú tinha esse tempero. Deus é excelso e maravilhoso em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu os caminhos em que deves andar? Você imagina você ouvindo isso, um sofrimento danado? Ou quem ousará lhe dizer, cometeste uma injustiça? Eliú não culpou Jó. Eliú instruiu Jó a buscar o Senhor. Lembra-te sempre de exaltar as obras de Deus, às quais os homens dedicam cânticos e louvor. É assim que Deus governa todas as nações, verso 31, da terra. Ele propicia abundância de alimentos, ele enche as mãos de relâmpagos e lhe determina o alvo que lhe deverão atingir. No capítulo 37, ele diz assim, logo no primeiro versículo, ora, diante de tudo isso, meu coração bate mais forte e salta dentro do peito. E Deus manifesta a Jó. Aquilo que Jó queria, não se fala, não se sabe quanto tempo ele ficou nessa situação. Deus se manifestou a Jó através de uma teofania. E fala com Deus. E fala com Jó. Aí Deus questiona Jó. Deus começa a questionar Jó. E Jó era uma pessoa extremamente sensível. Jó pede perdão a Deus. Talvez você hoje possa estar precisando ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de sabedoria e entender que Deus tem o controle. Porque começa agora a fase mais bonita da vida de Jó. A fase que ele passa daquele ciclo que ele estava machucado, que ele estava todo ferido, que tudo que foi tirado, tudo foi tirado dele, os bens foram tirados dele, os filhos foram tirados dele, e ele estava praticamente sozinho. Aí ele chama os amigos. Jó chama os amigos, os 3 amigos, e ora pelos 3 amigos. Imagina você uma situação dessa. Ele todo, um homem todo machucado, um homem todo quebrado, um homem sem nenhuma perspectiva. Ele agradece, ele pede perdão a Deus, Deus libera a bênção na vida dele, ele vai e ora para os amigos. Imediatamente, e depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. Eu não estou falando aqui da riqueza, eu não estou falando aqui daquilo que Jó ganhou em dobro, eu estou falando do posicionamento para você receber a bênção. Eu estou falando aqui do posicionamento que Jó teve, que Jó era igual a nós. Jó era uma pessoa igualzinha a nós. Jó era mortal. Jó figurou como uma pessoa. E ele, humildemente, ele pediu perdão a Deus. Por que ele pediu perdão a Deus? O que ele fez para Deus? Em certo momento, se você olhar, se você ler todo o livro de Jó, você vai ver que em certo momento ele questiona Deus. É o que nós muitas vezes fazemos.
Nós questionamos muitas vezes aquilo que a gente não entende. Nós questionamos Deus muitas vezes por aquilo que a gente não temos. Nós questionamos Deus muitas vezes por aquilo que demora. Nós questionamos Deus muitas vezes por aquilo que a gente quer não merecidamente. Nós questionamos Deus sem necessidade. E Deus mostrou para ele tudo que foi feito e que ele não estava lá presente. Deus mostrou a grandeza dele, de Deus, perante tudo aquilo que ele fez. Se você pegar Gênesis, Deus criou o céu e a terra apenas na palavra. Para que se possa entender o tamanho da grandeza de Deus. Deus cria, Deus tira, Deus coloca o que Ele quer na vida da gente. Deus permite o que Ele quer que aconteça na vida da gente, mas Deus cessa. Aí você tem um caminho. Você tem um caminho que você pode exatamente seguir. Aquele caminho que Jó percorreu. Da humildade. Jó foi muito humilde, inteligente, foi sábio. Deus sabia que ele era uma pessoa especial. E ao invés de questionar Deus, Jó pede perdão. E Deus o perdoou. Assim como eu falo, eu dirijo-me a você para que você possa se reconciliar. Já estou terminando a palavra. Para que você possa se reconciliar com Deus. Eu sei que tem uma bênção travada, uma bênção que parece que não chega, uma bênção que às vezes você fica distante de Deus porque você não acredita mais. Eu te convido hoje a renunciar toda essa revolta que você tem. Eu te convido a você renunciar em nome de Jesus. Eu convido você a entregar nas mãos de Deus, na presença de Deus, tudo aquilo que você não tem conseguido. E pedir para que Ele possa fazer a vontade dEle. Pedir para que Ele possa, através do Teu Espírito Santo, interceder na tua vida, interceder na vida dos teus filhos, interceder na vida do teu filho, interceder na vida na tua casa, na tua família, dos nossos vizinhos, para que a paz, para que a bênção seja mais uma vez restaurada. Eu convido você a orar comigo, para que a gente possa, você que ainda não aceitou Jesus, você que está longe do caminho de Jesus, você que está confuso no caminho de Jesus, eu te convido a orar comigo e deixar que Deus possa fazer a obra na tua vida. Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, eu te apresento todo esse povo, Senhor. Eu te apresento essa igreja, eu te apresento a nossa casa, eu te apresento os nossos vizinhos, eu te apresento, Senhor, a nossa rua, eu te apresento, Senhor, a nossa vida, Senhor, eu te apresento todas as nossas dificuldades, Senhor, todos os nossos questionamentos, Senhor, eu te apresento, Senhor, e te clamo, Senhor, que o Senhor possa nos dar sabedoria, que o Senhor possa dar sabedoria às pessoas, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, que o Senhor possa estar curando, que o Senhor possa estar revelando, Senhor, que o Senhor possa estar no sentido, Senhor, fazendo a tua obra na vida de todas essas pessoas, na nossa vida, na vida dessas pessoas, em nome de Jesus, Senhor. Eu já creio que o Senhor está manifestando, porque eu sinto, Senhor, que o teu Espírito Santo está aqui, está aí também, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Eu convido você, na quinta-feira, a estar conosco novamente. Talvez você possa não sentir a presença de Deus, como eu sinto, mas Deus é maravilhoso, mesmo nas dificuldades, mesmo nas horas mais difíceis. Louve ao Senhor, entregue seu caminho ao Senhor, que tudo será resolvido. Todos os nossos problemas, a partir de agora, estarão na presença do Senhor, para que Ele possa dar um basta, para que Ele possa dar finalmente em todas as coisas que estão nos atrapalhando. Pela tua graça e pela glória, Senhor, que a tua bênção desça em cada um de nós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós dissemos amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, uma boa semana, fiquem com Deus.